Vamos agora continuar tratando das questões que envolvem os impactos no cenário internacional, implicações políticas desse caso. A Denilde Holzhacker, cientista política, professora de Relações Internacionais da ESPM, está ao vivo com a gente, a quem agradeço muito pela participação. Professora, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, obrigada. Professora, o nosso repórter trouxe alguns destaques, alguns highlights da coletiva e do pronunciamento de Donald Trump, e chama atenção aquela frase, né, muito emblemática, quando ele disse: nós vamos comandar o país até que possamos realizar uma transição segura. E aí, em um outro momento, os jornalistas questionaram Donald Trump: tá, mas quem é que vai governar a Venezuela? Ele falou: eu e essas pessoas que estão aqui atrás. Depois, lá na frente, em uma outra pergunta, ele disse que algumas pessoas da Venezuela participariam desse processo. O que é preciso considerar, hein, professora, em relação à operação norte-americana, mas esse processo de transição que deve começar de imediato? Olha, é um processo de intervenção, né? Então, não foi... um dos objetivos do governo Trump era a mudança do regime venezuelano, e a derrubada do Maduro. Então, essa é a primeira fase da etapa, que foi a retirada do Maduro, para que ele sendo levado aos Estados Unidos para ser julgado, indiciado e julgado por crimes que ameaçam a segurança americana. E foi uma surpresa a forma como o Trump colocou de que o processo vai ser um processo dirigido diretamente pelos americanos e pelo seu governo. Deixou aí as dúvidas de como que vai ser esse processo, de quais serão as formas de negociação com a vice-presidente que está interina, né, no poder. Ela pela Constituição americana, pela Constituição venezuelana, ela é a governante interina. Deveria chamar eleições em 30 dias e por isso que a Corina Machado já se preparou para esse processo também, assumindo que vai ter eleições, mas o Trump foi muito cauteloso e muito ambíguo em dizer qual vai ser o período de transição, exceto de que essa transição vai ser feita pelo seu próprio governo. Então ele vai designar alguém da sua confiança para exercer esse papel, então como um interventor de fato no país, e que os recursos para essas ações serão do próprio petróleo venezuelano. Então também já deu indicação de que as petrolíferas americanas vão assumir o controle das refinarias e com os recursos vão ser utilizados, pelo menos uma parte desses recursos, para a estruturação de um governo. Mas é uma situação ainda muito de instabilidade, porque a gente não sabe e não tem todas as informações de como que os grupos internos na Venezuela vão reagir a essa posição americana. E a história de intervenções americanas dos últimos anos é de muita instabilidade. Iraque, Afeganistão, são exemplos de o quanto grupos internos que vão disputar o poder também acabam gerando situações de instabilidade, e os americanos acabam entrando numa situação de caos, não conseguindo gerir um processo de transição pacífica. Então, as expectativas agora se colocam para entender como que vai ser esse processo e como internamente vai ser também a reação dos grupos e da própria população venezuelana. E contaremos com a senhora, viu, nesse processo. Certamente muitas conversas acontecerão para a gente entender um pouco dessa dinâmica. Denilde Holzhacker compartilhando seus conhecimentos, ajudando a gente nessa cobertura. Grande abraço, viu, professora? Volte mais vezes aqui à Jovem Pan. Eu que agradeço.